Meu nome é professora Evelyn e eu vim abordar esse assunto de extrema importância, uma vez que a fisioterapia ela pode fazer parte de forma bastante presencial e no ajuste do controle da doença, no manejo não farmacológico dessa doença que atinge tantas pessoas no Brasil e no mundo. A asma é considerada um problema de saúde pública mundial, tá? E ela acaba gerando repercussões tanto sociais quanto pessoais e econômicas. Se nós observarmos esse mapa, que foi publicado em 2004 na Allergy, observamos que os países em vermelho são os países que apresentam maior proporção de asmáticos na população geral, tá? Então, o Brasil ali se apresenta na cor vermelha, mostrando que mais de 10% da população são portadores de asma brônquica. É importante salientar também que não existe bronquite, ok? Bronquite é um sintoma que está presente na asma, tá? Ela não é o diagnóstico em si, e sim um sintoma presente na asma. Então é muito importante diferenciar isso, porque muito que se observa é uma falta de conhecimento, de educação sobre a doença, e isso é muito importante para que haja o controle clínico dessa doença. A asma ela é caracterizada por uma tríade. Essa tríade é a inflamação, então assim, ou seja, existe uma inflamação crônica dos brônquios, né, que pode evoluir por uma obstrução do fluxo aéreo. Na verdade, essa obstrução ela já acontece mesmo nos períodos em que não há a crise, né, porque ela tem inflamação, hiperresponsividade e obstrução ao fluxo aéreo, né. Então, os brônquios eles são inflamados, são suscetíveis a ter espasmos ou agudizações de espasmos, né, e isso fazer uma obstrução aguda maior do que a obstrução já permanente desses brônquios. A fisioterapia em si ela é uma ciência que estuda e diagnostica, previne e recupera pacientes com distúrbios cinéticos funcionais, que podem acontecer em órgãos ou sistemas do corpo humano. O objetivo da fisioterapia, então é muito também imprudente falar fisioterapia como uma técnica, ela é uma ciência, então ela não é só restrita a uma técnica, ela engloba diversas técnicas, diversas especialidades. E o objetivo dessa área é preservar, manter, desenvolver ou restaurar, reabilitar a integridade de órgãos, sistemas ou funções. Então é muito importante o fisioterapeuta fazer o diagnóstico funcional, ou seja, observar qual é a função do paciente que está comprometida perante alguma situação de doença, tá? E com isso a gente utiliza tanto conhecimento e recursos próprios que só o fisioterapeuta pode prescrever e aplicar, tá? Como parte do processo terapêutico nas condições psicofísico, social, com o intuito de promover melhoria na qualidade de vida. Em relação ao paciente com asma especificamente, promover então o controle clínico da doença, juntamente com o tratamento farmacológico. Então é extremamente importante salientar que o tratamento da fisioterapia é um tratamento de suporte junto ao tratamento farmacológico para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida desses pacientes. O paciente com asma não tem que ter crise frequente, isso mostra que há uma falta de controle clínico, de manejo clínico adequado para a situação dele. Tá? O ideal é que ele tenha uma vida próxima do normal, uma vida que ele possa desenvolver atividades laborais, se for criança, que ele possa frequentar a escola, que consiga brincar de forma muito semelhante às crianças que não apresentam um problema. Então, isso é a normalidade. Tá? Então, o objetivo da fisioterapia é trazer isso para o paciente, deixá-lo em pé de igualdade com os demais pacientes. Tá? E também é importante diferenciar o que é crise grave de doença, de forma grave da doença, porque assim, quando a gente fala em asma grave, a gente está falando de um paciente que tem uma reincidência
uma frequência alta de sintomas e precisa de uma série de medicamentos que o pneumologista vai estabelecer para manter o controle clínico. Então, quanto mais tipos de medicamentos esse paciente precisa para manter o controle clínico, mais grave é a doença dele, certo? Do ponto de vista que um paciente com asma leve, ele tem um intervalo grande entre o aparecimento das crises e não precisa de tantos medicamentos para manter esse controle. Isso é uma coisa. A outra coisa é a gravidade da crise. Então, o paciente, mesmo que ele tenha asma grave, ou seja, que ele precise de um arsenal medicamentoso muito grande para manter o controle clínico, ele pode ter crise leve? Pode. Da mesma forma que um paciente de asma leve pode ter uma crise grave. São fatores independentes. O que acaba acontecendo é que o paciente com maior gravidade, o que tem maior dificuldade de controlar a crise dele, ele toma mais cuidado, porque ele sabe que ele é mais suscetível, tá? Mas eu costumo dizer que os pacientes que mais me dão trabalho são os leves, porque ele acaba negligenciando aí a gravidade do problema dele, ou que ele possa vir a ter uma crise grave em qualquer momento. A fisioterapia, né, em si, né, pode atuar em várias fases do comprometimento do paciente com asma. Eu costumo dividir isso didaticamente em 3 momentos distintos, né? Eu tenho um momento da crise, em que o paciente tem dispneia intensa, aperto no peito, broncoespasmo, né? Nesse momento, como que a gente pode atuar? Bom, nesse primeiro momento, que eu chamo do momento 1 hospitalar, que é o momento da crise, o objetivo principal é atuar junto à terapia farmacológica para tentar reduzir o quadro de obstrução e a consequente hiperinsuflação. Por quê? Porque é essa hiperinsuflação, esse tórax cheio demais, que vai gerar o desconforto respiratório. O desconforto respiratório acaba acontecendo porque a capacidade inspiratória desse paciente reduz demais por conta de estar muito cheio, deixando a musculatura numa condição muito ruim de trabalho e de mecânica respiratória, tá? Nesse momento é tentar evitar a ventilação mecânica invasiva. Existe aí um contraponto importante, por quê? Muitos estudos em que usaram ventilação não invasiva, por exemplo, para asma grave ou crise de asma grave, estado de mal asmático, não obtiveram sucesso. Então é preciso triar muito bem esse paciente em qual momento instituir a ventilação não invasiva. Talvez o paciente que esteja evoluindo com uma gravidade de crise muito intensa, com tórax silencioso, esse não seja o paciente ideal para instituir a ventilação não invasiva. Mais formas mais moderadas da crise, nós temos visto que ela tem um papel interessante que melhora muitos aspectos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco com alguns estudos, tá? Logo após esse momento agudo, né, que existe a crise, o paciente está muito dispneico, hiperinsuflado, que ele está precisando de broncodilatador de ataque, corticoide endovenoso, toda a terapia medicamentosa instituída pela equipe médica. Após esse momento, ele ainda fica dependente de oxigênio, né? E com a melhora do broncoespasmo começa a aparecer um pouco de secreção, tá? E aí o paciente já está um pouco mais cansado do ponto de vista geral, né? Então eu chamo esse período de pós-crise, que ele ainda está hospitalizado, em que o nosso objetivo passa a ser a retirada do oxigênio, remoção de secreção, se isso for o caso, né? E começar a adaptar esse paciente aos esforços habituais, colocá-lo para andar, aumentar o nível de esforço físico dele, né? E manter a ventilação não invasiva como uma forma ainda de pressurização intermitente. Também vou explicar isso daqui a pouco, porque existe muita controvérsia. O paciente saiu do desconforto, a gente não vai mais colocar ventilação não invasiva. Mas a gente vai ver que mesmo o paciente fora do quadro de desconforto apresenta ainda benefício do uso da pressão positiva mesmo nesse período fora do desconforto, tá? E a gente tem a parte ambulatorial. O paciente que não tem um bom controle clínico, que tem frequência muito grande de exacerbações, né, mesmo a despeito do uso da medicação contínua de controle, esse paciente precisa ser submetido a um trabalho de reabilitação
com atividade física direcionada para a melhora dos sintomas dele, para depois que ele seja inserido totalmente na sociedade sem nenhum aspecto deletério para ele. Então, por isso que eu vejo a fisioterapia atuando nos 3 momentos de forma bastante atuante. Quando eu falei da questão da ventilação não invasiva, esse é o guideline da European Respiratory Society, da American Thoracic Society de 2017, obviamente que ele está falando de pacientes adultos, e ele fala que a recomendação, não existe uma recomendação certeira, né, sobre o uso da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória aguda de causa provocada pela asma, tá? Porque aquilo que eu falei, então, em casos mais graves, muitas vezes há necessidade da intubação. A gente vai tentar não chegar nesse momento, mas se chegar, o guideline é bem claro que não há uma recomendação da ventilação não invasiva para casos de asma de crise muito grave de asma, tá? Lembra de separar aquilo que eu falei, o que é asma grave do que é crise grave. Esse outro estudo, que foi um estudo de 2008, feito no Japão, tá? A hipótese que eles levantaram nesse estudo, foi um estudo randomizado, que a ventilação não invasiva poderia melhorar os sintomas de asma sem broncodilatador. Eu concordo em partes com esse estudo, porque o broncodilatador é o medicamento de escolha para o tratamento da crise, mas eles queriam ver, nesse caso, qual era o potencial da ventilação não invasiva sozinho, sem o uso do broncodilatador. Não é isso que é recomendado, pelo amor de Deus, mas eles queriam avaliar isso. Então, eles pegaram 30 pacientes, dividiram em 2 grupos. Eles utilizaram, em 16 pacientes que era do grupo 1, eles chamaram o grupo de pressão alta, usaram 8 de inspiração e 6 de ex, e 14 de pressão baixa, 6 de ins e 4 de ex, e deixaram 14 pacientes no grupo controle, tá? Então, eram 30 pacientes no grupo NIPPV, 16 e 14, e mais 14 do grupo controle com tratamento convencional. Todos receberam corticóide endovenoso e a melhora do VF1 foi observada após 40 minutos da instituição da ventilação não invasiva. Observando aqui, então, esse gráfico de melhora do VF1 dos 3 grupos, observe que o grupo pressão alta, tá, que é a bolinha preta, ele melhora rapidamente, principalmente após 40 minutos, o VF1 comparado com a pressão baixa e com o grupo que fez só o tratamento convencional sem pressão positiva. Esse outro estudo foi feito em crianças em 2007. Eles queriam avaliar o binível no tratamento de estado de mal asmático. Aqui já pegaram pacientes mais graves, tá? Foram 83 crianças de 2 a 17 anos, usaram binível e observaram redução da frequência respiratória, melhora da oxigenação. Então, mostrando aqui que mesmo em estados mais graves, eles conseguiram encontrar uma melhora clínica dessas crianças, tá? Esse outro quis avaliar a segurança, eficácia e a tolerância da instituição precoce da ventilação não invasiva em pacientes pediátricos, admitidos também em estados de mal asmáticos. Eles quiseram avaliar isso, foram 20 pacientes de 1 a 18 anos, comparar o grupo VNI mais tratamento convencional comparado só com o grupo de tratamento convencional sem pressão positiva. Tanto no grupo, tanto da frequência respiratória e necessidade de oxigênio, houve menor necessidade e maior redução da frequência respiratória no grupo que utilizou ventilação não invasiva. Esse foi um estudo de 2012, publicado na Pediatrical Critical Care Medicine. Observem aqui, esse é o score de gravidade, tá? Tanto do grupo controle, que está na linha cheia aqui, quanto do grupo intervenção. Observe que a redução na gravidade da crise foi maior, essa redução, né? Em 24 horas eles tinham uma diferença extremamente grande comparado com o grupo controle.
frequência respiratória, a mesma coisa, e frequência cardíaca também a mesma coisa. Desculpa, frequência respiratória e FI de O2, necessidade de oxigenação, de oxigênio. E aqui a frequência cardíaca também. Em todos os momentos, o grupo intervenção foi superior ao grupo controle. Nós fizemos um estudo para comparar o potencial, né, o nosso grupo de estudo da Universidade de 9 de Julho fez que acabou sendo uma parte do meu pós-doutorado. Nós acabamos avaliando o efeito broncodilatador que a pressão positiva pode ter no brônquio do paciente com asma. Tá? Então, basicamente, nós fizemos um estudo crossover, um estudo cruzado, em que os pacientes chegavam, era medida toda a mecânica respiratória deles, eram pacientes de 12 a 29 anos, envolvia então adolescentes e adultos jovens, tá? Mas que as características pulmonares eram semelhantes. E nesse grupo de pacientes, no primeiro momento, a gente randomizou aí a ordem dos tratamentos. Um grupo fazia, então, a análise da mecânica respiratória por pleximografia, era broncoprovocado e depois recebia o tratamento. O grupo ventilação não invasiva recebia binível como tratamento sem broncodilatador, com 12 de pressão inspiratória e 8 de pressão expiratória, e o grupo aerolim recebia uma dose de ataque de 4 puffs, o que dava mais ou menos 400 microgramas de broncodilatador. O que a gente observou aqui? Tá? Que tanto a CVF quanto o VF1 no grupo VNI cai após a broncoprovocação, que é o esperado, então essa redução foi em torno de 30% nessas variáveis, né? E que após a VNI há um retorno desses valores em quase 70%, tá? O grupo broncodilatador é a mesma coisa, a gente teve mais ou menos próximo de 30% de redução, tanto da CVF quanto do VF1, após a broncoprovocação, e um retorno em torno de 85% após o medicamento. Isso é muito interessante, mostrando que há, então, uma broncodilatação provocada pelo estímulo mecânico, não só pelo estímulo medicamentoso. Então, quando a gente institui uma pressão positiva no nosso paciente, a gente também está tratando, ajudando a saí-lo da crise. Em relação à capacidade inspiratória, que a gente sabe que ela é reduzida após, com a presença da hiperinsuflação, aqui a gente observa que existe essa redução, né, da capacidade inspiratória após a broncoprovocação, mostrando que pode ter havido, então, uma hiperinsuflação provocada por essa broncoprovocação e um retorno completo após a ventilação não invasiva e após o broncodilatador, né? Então, aqui observem que o retorno é expressivo, né? Tanto na VNI e como era esperado também no broncodilatador. Em 1990, eles tentaram trazer o que a fisioterapia poderia fazer com os pacientes, né, durante a melhora, a recuperação da crise de asma grave, tá? Então, eles estudaram isso em 38 crianças de 6 a 13 anos que foram randomizados, tá? Esse protocolo começava com entre 6 e 24 horas após a admissão do hospital. 19 crianças receberam fisioterapia respiratória e 19 placebo. Cada criança tinha 4 tratamentos durante 2 dias e todos esses tratamentos eram precedidos por inalação com salbutamol. Eles viram volumes, fluxos pulmonares, né, pleximografia corporal antes do salbutamol e após, e também após a fisioterapia respiratória e placebo, após o primeiro e o quarto tratamento. Durante todo o tratamento, né, o protocolo, foi mantida a medicação, né, e ambos os grupos eram muito semelhantes em relação às características antropométricas de sexo, idade, altura e etc.
E eles viram que tanto o baseline quanto no final do estudo a função pulmonar foi semelhante também entre os grupos, tá? Eles falaram que 3 de crianças de 12 anos no grupo fisioterapia melhoraram os fluxos comparado com o grupo placebo. E eles concluíram que quando combinada com medicamentos, a fisioterapia não melhora a função pulmonar em outros grupos etários. Bom, aí eu falei assim, vamos ver o que foi feito, né? A gente está falando de década de 90, a gente sabe que não tínhamos tantos estudos para nos embasarmos em relação ao tratamento desses pacientes. Então, observando aqui, o que eles faziam, né? Faziam posicionamento, respiração costal, diafragmática, relaxamento de ombro, tentavam eliminar a secreção, sendo que a gente sabe que não há presença de secreção nesse primeiro momento quando o espasmo está muito instituído. E a minha crítica é que houve aí uma mistura daquela fase 1 hospitalar com a fase 2, né? Na fase em que, num primeiro momento, o principal objetivo é a broncodilatação, para num segundo momento a clearance de secreções quando ela está presente e a instituição de uma terapia que ajude a melhorar a tolerância ao esforço físico. Então a gente vê aí uma mistura dessas duas fases, o que não serviria a mesma conduta para as duas fases. Então é muito importante separar isso, tá? Essa revisão sistemática já é mais recente, de 2012, tá? Fala da introdução da fisioterapia como uma terapia não medicamentosa, né? E fala dos benefícios possíveis que essa terapêutica pode trazer para o paciente. E eles viram o seguinte, que eles levantaram 237 artigos e após a exclusão eles mantiveram 23 artigos nessa revisão, tá? Basicamente, eles falam que a fisioterapia pode melhorar a qualidade de vida, foi um dos principais resultados desse estudo, impacta positivamente na qualidade de vida desses pacientes, melhora a capacidade cardiorrespiratória e a força muscular respiratória, o que acaba reduzindo sintomas e uso de medicamentos, né? Porque você acaba controlando a doença, então o uso de medicamentos de resgate acabam sendo utilizados de forma mais espaçada, o que é muito interessante para esse grupo de pacientes, né? Eles falam que ainda precisa de mais estudos e a gente segue aí com mais estudos aparecendo após essa data de 2012, tá? Então existe ali a possibilidade de treinamento muscular respiratório, porque já existe também a associação dessa terapêutica de treinamento muscular respiratório com redução de dispneia e melhora de tolerância ao exercício, a introdução do treinamento físico aeróbio e também não só aeróbio, mas associado a exercício de força, a importância que os exercícios respiratórios têm, porque nessa revisão sistemática falou na redução de sintomas, hiperventilação, na questão da ansiedade e na depressão, e deixei aqui a VNI interrogada, não na fase aguda, mas também na fase ambulatorial. Como que ela poderia ajudar? Em um estudo feito com adultos, nós já tínhamos visto que eles pegaram um grupo de adultos que não tinham sintomas, era um grupo que estava sem medicamento já, mas que eram asmáticos. Eles fizeram esses pacientes, eles foram broncoprovocados, né, e foram para casa durante 7 dias tratando com CPAP durante 4 horas por noite. Então eles broncoprovocaram, avaliaram a responsividade brônquica. Eles passaram 7 dias fazendo CPAP durante 4 horas à noite e foram sofrer uma nova broncoprovocação após 7 dias. E o que aconteceu? Só o uso da pressão positiva reduziu a hiperresponsividade brônquica. Baseado nesse estudo, nosso grupo também desenvolveu um outro estudo,
agora com crianças, né, foi publicado agora em 2018, justamente fazendo a mesma coisa, só que nós tratávamos essas crianças por 10 sessões, 10 dias consecutivos, ambulatorialmente, né, e a broncoprovocação, ao invés de ser medicamentosa, nós fizemos uma broncoprovocação por exercício. E o que aconteceu? Melhorou também a hiperresponsividade brônquica, tá? Nesse tratamento a gente também associava exercícios respiratórios, mas um dos grupos ficou sem pressão positiva. Eram 3 grupos, foi um ensaio clínico de 3 braços, e um dos grupos não fazia pressão positiva. Os grupos que fizeram pressão positiva se sobressaíram na melhora da hiperresponsividade do que só o grupo que não fez pressão positiva, mostrando realmente que ela tem esse impacto aí na melhora da mecânica. E por último, vou falar da parte de reabilitação. Também foi um estudo feito pelo nosso grupo. A gente utilizou videogame para tentar ver se nós podíamos responder 2 questões, né? Se o videogame era capaz de provocar um exercício físico de intensidade suficiente, de modo que nós poderíamos melhorar a inflamação do pulmão, e se essa intensidade provocada pelo exercício com o videogame era capaz também de melhorar a capacidade física e, com isso, controlar a doença. Foi muito interessante esse estudo porque nós conseguimos responder essas questões. Foi possível reduzir a inflamação pulmonar, controlou a doença e conseguiu melhorar a capacidade física, mostrando que a gente pode usar ferramentas lúdicas. Existem regras, obviamente, não é qualquer jogo, não é qualquer tempo, existe dose, intensidade, precisa haver uma prescrição desse exercício de modo individualizado, porém ele é efetivo. Eu gostaria de agradecer e dizer que a asma tem controle e que a fisioterapia ela pode ajudar nesse controle clínico e na melhora da qualidade de vida desses pacientes. Considere ela como uma parte importante do tratamento não farmacológico, ajudando aí o tratamento farmacológico. Muito obrigada, queria agradecer. Um super beijo.